Glória a Deus. Convido os irmãos para ver a sua palavra em Gênesis. Glória a Deus. Vamos ler a palavra em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Aleluia, Jesus. Não, melhor, vamos ler do 23 Glória a ao Deus. 25, tá certo, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim: finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aí os irmãos podem para nossos assentos nessa noite. O pastor tinha ligado para mim, confesso para os irmãos que eu estou até um pouquinho nervoso. O pastor tinha ligado para mim e falado assim: ô Rafael, traz a palavra sábado. Aí eu peguei e falei: tá, mas o culto é caráter de quê? Daí ele falou: não, o culto é caráter da família, é palavra para a família. E daí a gente tem que saber administrar a vida, a nossa vida. Temos que saber administrar a nossa vida espiritual, financeiramente, material e conjugal. E o pastor falando assim: ô Rafael, traz a palavra para o casal. E eu, o casal não, perdão, traz a palavra para a família. E o bom é que a família envolve muita coisa, né? Envolve casamento, envolve filho, envolve vida financeira, espiritual, igreja. Nós todos, porque nós somos uma família, entende? Então assim, o interessante de tudo que casar é fácil. É muito fácil casar, né? Mas manter o casamento é difícil. Você pode olhar para o lado, pode olhar para os seus amigos, pode olhar para os seus vizinhos, pode olhar para os seus conhecidos, ou para aquele desconhecido que um amigo teu falou do desconhecido, dizendo: fulano casou com tal pessoa, ficaram 5 meses juntos e já se separaram. Casaram em papel, tudo. Estou falando: a menina se ajuntou com o rapaz lá, ficaram 3 dias juntos e se separaram. O menino lá saiu da casa dos pais, ficou 1 dia na casa da namorada e já terminou com ela. Então, o que mais você vê é relacionamento não dando certo. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês é sobre ser aliados íntimos. Aleluia, santo do santo. Aleluia. O Glória a interessante da Deus. família é que a maioria das famílias que, seja jovem ou não, é que tem filho, sabe? Não é mais tão raro você ver uma menina de 15 anos com filho, 14 anos com filho, 13 anos com filho. Eu conheci o meu pai, eu cresci, mas eu nunca tinha visto ele. Um tempo atrás eu conheci ele, 1 ano atrás eu acho, e eu descobri que eu tenho uma penca de irmã. E não é uma ou duas, É uma penca de uva. irmã que eu nunca tinha visto na vida, nem sabia que existia. E uma das minhas irmãs tinha 13 anos, estava namorando com um cara de 30. Ih, Coisa eu que não eu vou acho postar muito esse vídeo. errado aqui particularmente.
Mas daí teve filho, tudo, já falando. Menina de 13 anos, um filho. Mas uma coisa que é interessante, você que é pai, você que é mãe, você filho ou filha que está aqui junto com seus pais, uma coisa que é interessante é que o filho sempre observa os pais. Eu cresci numa família onde eu tinha uma mãe, onde desde os 3 anos de idade eu estava na igreja. Minha mãe ia na igreja, mas a mãe ia na igreja, mas o meu padrasto não ia na igreja. Ele era uma pessoa que não gostava do cristão, não gostava das pessoas crentes e evitava. Gostava da cervejinha dele e tudo. E uma coisa que eu sempre observava era como ele se comportava. O filho, a filha sempre cuida dos pais e pensa assim, não, quando crescer, eu não quero que meu casamento seja assim, porque eu acho isso muito errado. Ou tem pais que dá aquele exemplo bom, que o filho chega, não, quando casar eu quero ter uma vida que nem deles, eu aprendi muito com eles, eu quero ser que nem eles. Tem filhos, tem pais que dão boas testemunhas na família, que dão bons testemunhos para os filhos. Já o meu caso é muito triste. O meu caso não foi assim. O meu caso foi, eu via o andar e pensava, não, quando casar não quero ser assim também, não vai dar certo. Então, uma coisa que é certo, o filho, a filha sempre observa o relacionamento do pai e da mãe. Sempre observa como é que está. E a Bíblia fala que você tem uma grande responsabilidade com o seu filho, com a sua filha, e que naquele dia vai ser cobrado. Enquanto seu filho é menor, enquanto seu filho está no seu teto, enquanto seu filho dorme embaixo do seu teto, você tem responsabilidade e vai prestar conta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu não vim falar sobre isso, eu não vim falar sobre o que você faz, o que você não faz, o testemunho que você dá para os seus filhos. Não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre ser aliados íntimos. Como eu estava falando outra hora, é fácil casar, mas é difícil manter um relacionamento. É difícil. Por quê? Porque normalmente, no começo, é tudo flores. No começo, é beijo para cá, beijo para lá, abraço para cá, saída para lá. Mas e depois que o casamento vai passando aquele fogo, e daí a pessoa vai vendo o defeito do outro. Uma palavra que talvez o homem fale para a mulher que entristeça ela, que entristeça ao ponto dela se afastar. Está casada ali, está embaixo do teto, mas está afastada. Ou uma palavra ou uma ação feita que faz com que o casamento se destrua, como eu estava falando. Casar é fácil, o difícil é continuar, o difícil é fazer acontecer. Aleluia, santo do santo. Nós temos que ser aliados, nós casados, você homem, você mulher que é solteiro, aprenda com o Rafael aqui. É bom nós ser aliados. Por quê? Não esconder nada do outro. Vários relacionamentos a gente ouve falar, não, o marido dela ensina no celular lá, não deixa nem a mulher ver, ou a mulher ensina no celular, não deixa nem o marido ver. A minha esposa ali, ela não tem senha no celular, eu acesso Não, eu quando tenho. eu quero. Eu tenho, porém ele sabe qual é a A senha. gente não esconde nada no outro. Ela pega meu celular quando quer, eu pego o celular dela quando eu quero. É difícil pegar, né, mas não tem nada a esconder, ou seja, quando a gente não esconde nada, Deus quer que a gente tenha uma vida conjugal, uma vida material e uma vida espiritual, sem esconder nada um do outro. Não sei se vocês viram, mas teve um tempo aqui
que eu cheguei na igreja e dobrei o joelho no chão para orar. Minha esposa estava trabalhando, não tinha vindo do trabalho ainda para vir no culto, era uma terça-feira. Eu só dobrei o joelho e a Anne, é a Anne que ela ali? Não, a Anne tá na escolinha. E a Anne dobrou o joelho junto comigo. O testemunho que o pai dá para os filhos vai contar. Ela dobrou o joelho comigo, ficou um pouquinho e se foi. Daí no outro dia eu fui trabalhar e a minha esposa falando: ô, amor, eu vou falar amor, porque é o que tu falou, né? Não vou esconder. Ô amor, eu dobrei o joelho para orar e a Anne estava orando junto comigo. E eu, ó, que bênção, amor, é assim que você faz mesmo, vamos dar um testemunho. É isso mesmo que você faz. Então, o bom testemunho que você dá em casa vai refletir na vida do seu filho. Se seu filho vai querer seguir o que você faz futuramente, ou se o seu filho vai querer uma vida diferente daquilo que você faz. Como eu quis uma vida diferente, eu quis uma vida a qual, aleluia, santo do santo, Glória a Deus. tivesse que esconder nada da minha esposa. Eu falei para ela: ó, o que aconteceu no teu passado e o que aconteceu no meu passado, a gente joga uma pedra junto. Logo de começo, quando conheci, o que vai importar é o que vai acontecer agora com nós. Então imagina, não é fácil casar, é bom. O casamento é de Deus, é uma instituição feita por Deus, entende? E junto com o casal vem a palavra que serão ambos um só. Vai deixar seu pai, sua mãe viver, construir uma família a qual a relação é só para o casal. Tem solteiros, eu era um solteiro que fiquei muito tempo sem ninguém assim, sabe? Tive alguns erros. E nesse tempo eu estava pedindo uma mulher para Deus, porque ó Senhor, quem é solteiro aqui sabe que às vezes o solitário quer alguma companhia. E Deus me deu, eu pedi e Deus me deu. Mas daí, aleluia, santo, santo. Como eu estava falando, eu pedi, Deus deu. E junto com o casamento veio desafios. Por quê? Porque vai conhecer o lado ruim da minha esposa. Vai a minha esposa conhecer meu lado ruim. Entende? Então tem famílias que é difícil. Um entrosamento é difícil ser aliados íntimos. Mas na palavra do Senhor fala, em Mateus 19, 26, que para Deus nada é impossível. Ou seja, se teu marido não condiz, se a tua mulher não condiz, desde paciência, desde bom ânimo, continue orando por ele e por ela, que ele vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Entende? Porque para Deus nada é impossível. Glória a Se Deus. tu crê nessa palavra, creia que Deus faz. Gênesis 2:25 diz: homem e sua mulher viviam nu e não sentiam vergonha. Aqui também nessa palavra a gente vê uma coisa, ó, eles tinham intimidade um com o outro, eles não escondiam nada um do outro, ou seja, estavam nu, não tinham nada a esconder. Deus quer um relacionamento espiritual, material e conjugal, prósperos, abençoados, e sendo aliado, vai eu esconder quanto eu ganho da minha esposa, quanto tenho, quanto não tenho, ou vai a minha esposa esconder de mim, que às vezes dá briga no casal, isso aí, né? Dinheiro é uma coisa que dá briga. Quanto tu gastou? Onde tu gastou? Por que tu gastou? Tu falou que tinha, por que não tem mais? Tu falou que vai me ajudar, por que não vai me ajudar mais? Chega o fim das contas, vai o marido pedir uma ajuda para a esposa não ter, ou dar a palavra dela que ia ajudar e não poder ajudar. E vai o marido irritado falar: não, é só o que faz as coisas aqui em casa, é só o que paga as contas. E vai a mulher se entristecer: poxa, eu não sirvo de nada, então eu tento ajudar no que eu posso se ele não vê.
Ou vai a mulher reclamar com o homem? Tu trabalha, onde é que tu bota teu dinheiro? Ei, na Bíblia fala que tu tem que sustentar o lar. Tu sabe que se eu quiser eu trabalho, se eu não quiser eu não trabalho. Porque o homem é sustentador do lar. Uns tempos atrás eu pensava isso também. O homem é o sustentador do lar. O homem tem que botar a cara a tapa. O homem tem que fazer acontecer. Eu pensava assim. Não, a mulher se quer trabalhar, bom, se não quer, aí ela sabe. Pensava assim, pensamento machista, né? Coisa feia. Mas o que eu aprendi nessa palavra? Que o homem, o que é que eu falei mesmo? O homem é Provedor. porque aqui, ó, vamos colocar uma coisa bem clara. Jesus foi o maior provedor que teve. Por quê? Porque ele deu a cara a tapa, ele se sacrificou por nós. Ele pôs-se à frente da humanidade que não merecia ele. Ou seja, ele veio para os filhos dele, os judeus. Mas os judeus não queriam, não reconheciam ele, porque naquele tempo era assim, ó, no judaísmo, na lei do judaísmo, todo aquele que fosse pregado na cruz do Calvário era considerado maldito. Ou seja, se Jesus, que se dizia Jesus foi pregado, então ele era maldito, não era verdadeiro Jesus para eles. Mas o que aconteceu? Através da morte dele, através dele dar a cara a tapa por cada um de nós, a salvação não foi mais só para os judeus, foi para os gentios, foi para os romanos, foi para aqueles que não conheciam a um Deus verdadeiro e serviam a outros deuses. Agora, falando em família, não saindo do contexto, imagina as pessoas que estavam no meio evangélico, que ouviam falar de Jesus e pregar para os romanos, que não conheciam Deus. Que dificuldade foi? Porque é assim, ó, eles foram e tentaram pregar para eles, mas nem sempre foi flores. Alguns deles iam contra ele, diziam, não, mas o meu Deus é assim, o Deus pode fazer isso, mas eu não quero servir esse teu Deus. Ou seja, iam contra o pensamento dos judeus. Agora vai você, voltando para o casamento. Às vezes o marido ou a mulher esconde uma coisa do outro porque tem medo do que ela vai falar, tem medo do que vai pensar, tem medo porque não sabe se vai ser com ele ou se não vai ser com ele ou com ela. Por isso temos que ser aliados íntimos, não esconder nada um do outro, ter transparência em tudo que for fazer, ter transparência no pensamento, ter transparência na vida espiritual. Teve um tempo atrás que eu e minha esposa fazíamos cultinho em casa, pequeno culto. A gente pegava, orava 30 minutos, lia uma palavra ali, cantava os louvores, fazia um mini culto lá. E a gente sentia a presença de Deus, sabe? Porque ser cristão não é só dentro da igreja. A atitude do cristão é fora de casa, é dentro de casa. É ser o que é. Glória a E Deus. quando a gente mostra transparência antes do relacionamento, a gente não tem nada a esconder, porque a mulher sabe como é que o homem é, o homem sabe como é que a mulher é. No começo do relacionamento, o homem já fala assim para a mulher, ó, comigo o negócio é assim, assim, assado. Eu tenho esse erro que eu vou tentar mudar, mas eu gosto disso também. A mulher já se prepara, não, vamos junto então. Ou a mulher fala, ó, eu tive um relacionamento a qual o meu esposo, meu namorado foi infiel comigo, passei tantos anos com ele e tenho medo de me relacionar de novo. Mas vamos tentar. Tu não dá bola se eu tiver medo quando eu estiver contigo, é porque ainda não superei. E lá vai o marido, não escondeu nada de mim, contou a história dela. Vamos tentar de novo. O relacionamento é assim, nada esconde do outro. Aleluia, santo do santo. Mateus 19, versículo 6 diz, porque Deus uniu, o que Deus uniu, não separa o homem. Ou seja, se Deus uniu você e seu marido, o homem que está do lado, ali você estando na presença de Deus, nem a macumba separa. Entende? Então se você
não esconde nada da sua esposa. Eu creio que aqui tem marido que não esconde nada da esposa, né? Se tem, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu também creio que tem mulher que não esconde nada do marido aí, né? Porque a mulher e o marido querem Não adianta esconder, um porque Deus vai mostrar. relacionamento a qual sejam aliados um com o outro. A pior coisa que tem é um relacionamento que não tem graça, sabe? Um relacionamento onde o marido não confia na mulher, onde a mulher não confia no marido. Eu nunca Aonde jurei assim, ó. há segredos. Aleluia, santo do santo. E o que mais vale, aleluia, santo do santo, no relacionamento também é a comunicação. Convido os irmãos que estão na escuta a falar assim comigo, repetir comigo assim, ó. Comunicação cheia de graça. cheia de graça. Convido de novo os irmãos a repetir isso comigo. Comunicação cheia de graça. cheia de graça. Tá, vamos falar primeiro o que é graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, a gente não merecia ser salvo e pela graça de Deus, Deus deu a salvação para todos nós, né? Aleluia. Ou seja, graça é um favor imerecido. Aleluia. Agora vamos tomar um exemplo aqui. Eu vou te chamar de feio, irmão Israel, e você me chama de bonito, tá? Oi, irmão Israel, me desculpe te falar, mas tu é feio. Tá bonito. Graça, o que eu fiz? Eu insultei ele. E ele teve a decência de me elogiar mesmo não merecendo. Eu não merecia o elogio que ele me deu. Por quê? Porque eu xinguei ele. E o que ele falou? Não, Rafael, eu tenho a graça, tu não merece, mas eu vou te elogiar. Graça é o favor imerecido de Deus. Por que eu falei assim e pedi para vocês repetir? Comunicação cheia de graça. Porque no relacionamento a gente tem muitos e muitos desafios. Ou seja, a mulher pode falar uma coisa que o cara não gosta, o cara pode falar uma coisa que a mulher não gosta, ou pode acontecer de fazer alguma coisa que a pessoa não gosta. Conta a história um homem que estava correndo, que ele estava treinando para maratona e ele estava correndo 8 quilômetros. Daí ele estava fazendo a segunda etapa e chegou em casa feliz e faceiro. Ô amor, que bom, eu corri 8 quilômetros e na volta eu fiz menos tempo que antes. Daí ela pegou e falou para ele: mas numa descida, como é que tu não vai fazer menos volta mesmo? Daí aquilo foi como um soco no estômago dele, sabe? Conta a história porque ele estava acreditando que a esposa dele ia falar: não, parabéns amor, continua assim. Mas não, a mulher foi a primeira a dar um chute nele. A primeira a falar uma coisa que ele não esperava. E às vezes a gente se encontra num relacionamento assim, né? A qual a gente fala: amor, tu tá bonita com a tua cara. Amor, ou se não, ô amor, eu sou feliz contigo. Bom pra ti. Ou vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da minha esposa. Não aconteceu, mas eu vou brincar com ela. Dela chegar e falar assim: ô amor, eu fui bem no meu curso de cabeleireiro hoje. E eu cheguei e falar para ela: nossa, claro que tem que ser, olha, tá aprendendo, tá gastando dinheiro, não tem que ser de graça, né? Tem que fazer por merecer. Imagina ela poder escutar: oh, que bom, mano, parabéns. Eu chegar e é aquele mesmo soco no estômago, né? Que eu estava falando da história. Então, como eu estava falando, comunicação cheia de graça. Ou seja, o homem nessa história, quando ouviu a sua mulher falar uma coisa que ele não queria ouvir, ele poderia bem dizer: tá, mas para que falar isso? Não precisa tu falar isso para mim. Depois no teu lugar, ele poderia falar isso. Então, esta palavra ensina, a palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro, incrustada numa escultura prata.
Convido os irmãos para abrir Provérbios, capítulo 25, 11. Os irmãos que têm uma voz boa, aí eu convido a ler em voz alta essa palavra aqui. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. 25, 11. Isso. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ai, que gostoso de ouvir essa palavra. Pode repetir de novo? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É bom de ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque às vezes quando tu for conversar com o seu cônjuge, ele nem sempre vai estar bem das ideias, nem sempre vai estar bem humorado, sabe? Às vezes tu vai falar mansinho com ele ou com ela, ele vai dar ali com os dois pés no peito. Entende? Às vezes você vai falar uma palavra para ela, ou fazer uma pergunta para ele ou para ela, e vai te responder de uma forma que você não espera. Mas uma palavra bem pensada, e aquela palavra com graça, ou seja, ele não merece que eu fale bem com ele, mas eu vou falar bem com ele. Uma palavra pensada e falada é como palavra proferida, é como fruta de ouro encruzada numa escultura de prata. Ou seja, a pessoa vai gostar. Imagina, quando você está tentando dar o seu melhor, a pessoa reconhece e fala. Aquilo te enche, né? É difícil esquecer. Assim que uma família pode criar uma vida de paz, felicidade, usando as palavras como presente. Ou seja, uns anos atrás eu tive um sonho, a qual tinha uma pessoa que conversava comigo e ela falava assim, ó, Rafael, a pessoa tem que filtrar o que fala. Ou seja, vai eu te xingar, a primeira reação da outra pessoa é xingar pior ainda. Vai a pessoa ofender uma outra, a primeira reação é ofender mais ainda. Então, quando uma palavra é bem pensada, quando uma palavra é bem falada, faz com que a situação que ia acontecer não aconteça. Vamos pegar um exemplo, Rafael, não quero mais que tu pregue aqui na igreja, porque eu não gostei da tua palavra. A palavra que tu falou não condizia com a Bíblia. E vai eu chegar e falar para ele, mas peraí, não, o que tu pensa que é? Não é se eu não vou mais à sua igreja? Ó, dei um exemplo aí. Agora vamos voltar ao filme e vou dar outro exemplo. Ô Rafael, não quero mais que tu pregue na minha igreja porque a palavra que tu falou não condiz com a palavra. Não, peraí, pastor, vamos conversar, vem aqui. O senhor é meu amigo, vamos. Aqui, ó, eu procurei essa palavra aqui, ó. Tá? Nesse versículo, nesse capítulo, tem base bíblica para isso. Daí ele fala, não, realmente, tá, tudo bem. Ó, já mudou a coisa, eu não saí da igreja e não deixei de pregar e não fiz um inimigo. Né? Então, a coisa aconteceu de forma diferente. A pessoa tem que saber filtrar o que fala, pensar. Eu ensinei para minha esposa um tempo atrás, que eu estava ouvindo uma pregação do Paulo Duarte, que ele falava assim, ó, que um dia ele foi conversar com a esposa dele, e a esposa dele pediu para pegar no trabalho dela. E daí ele falou assim, ó, tá, me diz a hora que eu tenho que ir, que eu tenho que fazer um outro compromisso. Daí Paulo Duarte falou que ela falou o horário e foi nesse horário. Daí a mulher dele pegou, ficou 1 hora lá a mais do que ela falou, demorou mais meia hora para fechar a porta. Ele estava pensando em xingar ela. Falou, mas tu não falou que era tal hora, eu estou aqui te esperando. Daí ele falou que Deus falou para ele dizendo, ó, trate ela como uma estranha.
E ele falou, por que como uma estranha? Porque o estranho, a gente tem tolerância, a gente tem paciência. E os da casa, os da família, a tolerância é zero. Vai eu me atrasar, a esposa me xinga, tolerância zero. Ontem foi um dia que eu me atrasei, a minha esposa falou, poxa, tu não tem celular? Eu ligo, tu não atende. Mas apanhei. Mas assim, ó, tolerância zero. Daí eu peguei e falei para minha esposa, ô amor, a gente tem que tratar os outros como desconhecido, porque a tolerância de casa é zero. Os conhecidos, a gente tem tolerância. E nesse dia eu fiz a mesma coisa com ela. Demorou, ela falou, Rafael, parece 6h20 no trabalho, que 7 horas eu vou sair. E esperando mais de meia hora. Ela saiu 7h10 do trabalho. E eu peguei, ela entrou no carro, já tô fofoqueando, credo. Ela entrou no carro, primeira coisa que eu falei, ô amor, como é que foi o teu trabalho, tudo bem? E ela, tudo bem. O meu patrão me pegou no meu pé hoje, ele falou que era para fazer assim, tive um pouquinho de estresse, mas foi bem. Daí eu peguei e falei para ela saber que eu estou tratando como uma estranha. E ela, ué, por quê? Não, porque da família é tolerância zero. Como tu se atrasou, eu ia te xingar. Mas daí eu aprendi na palavra que a gente tem que ter tolerância com as pessoas, seja familiar ou não. Então você está tratando bem. Ficou aquilo ali. De repente, quem fez a burrada fui eu, né? Eu não me lembro o que eu fiz de errado lá. Daí, ô amor, tu tá bem, né? Não tá me xingando nem nada, eu fiz isso. É que eu tô te tratando como um estranho. E ó, ela se lembra da palavra. Porque tolerância, ela foi tolerante, ou seja, ela foi paciente. Uma palavra bem falada faz com que mude a situação. Uma palavra bem falada faz com que o casamento vá para frente, faz com que o casamento, o outro, a mulher, tenha paciência com o outro. Eu tenho 3 anos de casado só, pouquinho, novinho. Às vezes a gente tem os altos e baixos, às vezes a gente tem o desafio, mas mesmo tendo o desafio a gente supera. Por quê? Porque a gente é, aleluia, santo, aliado um do outro, a gente é íntimo um do outro, a gente não esconde nada um do outro. Então você que é casado, você que é solteiro, aprenda hoje, não esconda nada do seu cônjuge, seja aliado dele em todas as áreas, na vida espiritual, na vida familiar, na vida glória a Deus. Deus vai abençoar o seu casamento, Aleluia. que Deus vai abençoar a sua vida financeira, que Deus vai abençoar a sua vida espiritual. Aleluia. Aleluia. A gente não cumpre o que a palavra diz, a gente está desobedecendo, e se a gente está desobedecendo, as bênçãos não é alcançada. Então, se o casamento é feito por Deus, se o relacionamento do casal é feito por Deus, é porque Deus sabia que ia ter altos e baixos, é porque Deus sabia que ia ter desafio, mas que os dois unidos iam ir bem, que os dois unidos iam ser abençoados. E é isso que Deus quer para mim e para você, um casamento abençoado, um casamento ao qual venhamos ser íntimos, a qual a gente venha ter paciência um com o outro, a qual a gente venha saber falar. Aleluia, santo do santo, a qual a gente venha pensar antes de falar. Vai tu numa entrevista de emprego falar o que vem na cabeça e deu, já era. A primeira coisa que vai acontecer é não te chamarem. Você, quando vai fazer um currículo, você pensa bem primeiro, avalia a tua situação para ver, não, isso eu consigo fazer, isso eu aprendi, isso eu posso. Já chega no trabalho, tá aquela mentirinha, não, eu sou pontual, eu chego todos os dias certinho no serviço, até antes. Você pensa antes de falar, então a vida conjugal é a mesma coisa. Sabendo superar os desafios, sabendo ser transparente, Deus abençoa. Amém? Glória a Deus. Eu peço perdão para os irmãos por ter passado 4 minutos. Então eu convido o pastor para estar vindo aqui. Convido os irmãos então para estar orando a Deus nessa noite. Assim, ó,
eu me criei em um lugar onde o relacionamento não era transparente. Porque meu padrasto não era cristão, minha mãe ia na igreja, porém não conhecia muito bem a palavra naquele tempo, ela também, escondia algumas coisas do outro, tinha briga. Claro, todo relacionamento tem briga, tem algumas adversidades sim, uns desentendimentos, mas quando acontece da gente ser tolerante com o outro e saber falar, a coisa muda. Eu já tive erros a qual a minha esposa falava uma coisa para mim, e de tanto ter paciência eu pegava e falava da mesma forma para magoar ela. Entende? Porque quando a pessoa está com raiva, a pessoa quer que a pessoa sinta a mesma coisa que ela sentiu no casamento, entende? Mas aí teve vezes também que eu acertei, que ela falou de uma maneira como eu queria ouvir, e eu já fui ponderado, falei, não, tranquilo. Ou eu cheguei e falei, desculpa, amor, eu errei. E ela, não, eu também errei, porque por mais que tu esteja errado, eu não devia ter falado contigo assim. Me desculpa, amor. Teve uma coisa boa entre nós, assim, sabe? Cada família é uma família, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que se você quer que Deus mude a história da tua família, nisso aí, venha para frente e lembre que Mateus 19:26 diz que para Deus nada é impossível. Aleluia. Então vem crendo, Glória a Deus. que Deus vai restituir teu sonho, vem crendo que Deus vai restituir tua família. Aquele seu marido a qual vinha na igreja adorava a Deus, que não adora mais, que não vem mais na igreja por tristeza, por algo que aconteceu. Lembre da palavra, para Deus nada é possível. Olha, porque Deus pode mudar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença nessa noite, Pai. Agradecendo, Senhor, pela palavra falada, Pai. Porque primeiro, Senhor, eu aprendi com essa palavra. A primeira palavra é para mim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, os casais aqui nessa noite. Abençoa as famílias nessa noite. Abençoa, Senhor, as crianças nessa noite. Abençoa o relacionamento de cada um aqui, Pai. Tanto na igreja, Senhor, como na vida conjugal, espiritual.